Antes da gente passar para a mensagem, não sei se está preparado aí as nossas fotos do Watoto. Essa semana nós tivemos uma programação muito especial, irmãos, que foi a vinda do Coral Watoto aqui para a nossa cidade. O Coral Watoto é formado de crianças da África e eles têm um trabalho muito especial com crianças órfãs, crianças abandonadas, e nós tivemos uma mensagem de esperança, de fé, muito especial ali no Grenoble. Quem participou sabe que foi uma noite incrível a nossa quarta-feira, e nós tivemos ali mais ou menos 800 pessoas presentes. Foi um evento maravilhoso. A transmissão está gravada no nosso canal, então se você não pôde estar lá, dá para assistir ainda, para ser edificado e impactado com essa mensagem, que foi tão linda. A gente saiu de lá com o coração aquecido, emocionados por aquilo que Deus faz na vida deles e faz na nossa também. E eles falaram sobre a esperança que nós temos em Jesus. Foi muito bonito. Eu agradeço aos irmãos que se envolveram também, se empenharam para que essa programação acontecesse. Obrigado, os irmãos que estão na mídia. Nós estamos iniciando uma nova série de mensagens no livro de Tiago, na carta de Tiago. E o tema é Conselhos para a Vida. Você que veio na porta, ganhou um papelzinho, espero que você tenha ele aí. Nessa série de mensagens, nós queremos que você anote, que você escreva, porque o Senhor vai ter conselhos para a tua vida. Tiago é um livro extremamente prático. Tiago não é um livro muito teórico, muito preocupado em apresentar uma teologia mais profunda, vamos dizer assim, no sentido doutrinário, num sentido como Paulo talvez trabalha lá em Romanos. Se você lê Romanos, Romanos é um livro extremamente teológico, com doutrinas mais complexas. Tiago não está tão preocupado com isso. Tiago está mais preocupado, sim, em apresentar uma teologia viva e prática do dia a dia. Tanto é que Martinho Lutero falou que a carta de Tiago era uma carta de palha, porque ele estava tão focado na questão da salvação pela graça, nessa doutrina da salvação que a palavra de Deus nos apresenta também, que ele dizia que essa carta ela era meio complicada de ser entendida, né? Porque ela vai falar sobre coisas muito práticas, sobre cuidar dos outros, sobre o cuidado com a língua, sobre ajudar os mais pobres, sobre as obras com relação à fé. Mas eu não posso concordar com Lutero. Essa carta ela é uma carta preciosa e Deus tem algo para dizer para nós. Você vai ver que na parte da frente dessa folhinha tem algumas coisas para você completar, mas a parte de trás não tem nada. Porque talvez o que você mais vai escrever não vai ser nem aqui na frente, vai ser aqui atrás. E eu espero que Deus fale ao teu coração. Eu espero que essa folhinha saia bem completinha daqui, com bastante coisas escritas, porque o Senhor quer falar contigo. Então, carta de Paulo não, já vou confundir, agora vai complicar, né? Carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1, vai dizer para a gente quem que é o escritor disso. Ficou pequenininho ali, mas talvez você consiga ver, quando ele diz Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos entre as nações, dispersas entre as nações, saudações. Tiago escreve essa carta para trazer o consolo para aqueles que estavam passando por muitas dificuldades, muitas tribulações por causa do Evangelho. Crentes que estavam sendo tentados a pecar, membros da igreja que estavam preocupados com posição, com status social, pessoas que estavam vivendo de uma maneira incoerente, falando assim:
Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Tinha também disputas pessoais dentro da igreja, e algumas pessoas estavam se afastando da palavra de Deus. Parece que a gente está falando sobre algumas realidades que existem ainda hoje. E, de fato, essa teologia que Tiago nos traz é uma teologia para hoje ainda. A palavra de Deus, ela é viva. A palavra de Deus, ela ainda age nos nossos dias. A palavra de Deus ainda é importante. Por isso, nós que somos discípulos de Jesus, nós precisamos estar com o nosso coração aberto para aprender o que o Senhor quer falar conosco. Se você está fazendo aquela nossa leitura anual, você já passou pelo livro de Tiago esse ano. E agora nós vamos revisitar e nos deter um pouquinho mais. Só que qual Tiago que escreveu essa carta? Tem pelo menos 3 Tiagos na Bíblia, né? A gente vai ter Tiago, irmão de João, e esse aí não pode ter escrito essa carta. Porque esse Tiago, nós sabemos o que aconteceu com ele. Lá no livro de Atos, nós vemos que Herodes mandou matá-lo por causa de Cristo. Ele foi decapitado por Herodes, muito antes de qualquer livro do Novo Testamento ser escrito. Então já não era esse Tiago. Nós temos um outro Tiago, chamado filho de Alfeu, ou chamado de Tiago o Menor. Esse daí também não tem muita menção sobre ele na Bíblia, ou mesmo fora dela. Então é muito improvável que tenha sido ele que escreveu. Mas nós temos um terceiro Tiago, que era irmão de Jesus. E durante o ministério de Jesus, é interessante porque o irmão dele não acreditava nele como Salvador. O próprio irmão não acreditava que Jesus era o Messias, era um incrédulo. Mas quando Jesus morreu e ressuscitou e foi ao céu, esse irmão de Jesus, ele mudou. E você percebe como é que ele se apresenta aqui? Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Esse Tiago, nós vemos ele lá no livro de Atos, no capítulo 1, ele está junto com os irmãos, 120 crentes em Jesus que estavam esperando lá em Jerusalém pela vinda do Espírito Santo. Paulo vai dizer que esse Tiago era uma coluna para aqueles crentes em Jerusalém, e ele era um grande líder dos judeus, porque em Atos 15 nós vemos que ele é um dos que estão conduzindo o concílio de Jerusalém. Ele era um grande líder da igreja. Ele se transformou de um incrédulo em servo de Jesus. Irmãos, já nesse primeiro versículo aqui eu já tiro uma lição tão especial, porque tendo nascido da mesma mãe que Jesus, tendo sido criado junto com ele, sendo irmão de Jesus, ele podia dizer assim: Tiago, servo de Deus e irmão de Jesus Cristo. Mas ele foi alcançado por aquela graça também, e humildemente ele tira toda forma de exaltação própria que poderia ter. Qualquer coisa que poderia colocar ele num patamar mais alto do que os outros, e ele se coloca como um servo de Jesus. E essa transformação tão grande que aconteceu no coração dele, é que levou por volta do ano 62 depois de Cristo, a ele ser morto por causa da sua fé também, a sua fé em Jesus, e porque ele se posicionava em favor dos necessitados da igreja, diante daqueles que os oprimiam. Essa é a história de Tiago. É esse o autor dessa carta, que nós vamos acompanhar agora. Para quem que era essa carta? Para as 12 tribos dispersas entre as nações. Não só judeus, mas os cristãos salvos em Jesus, que por causa da perseguição, precisaram se espalhar por diversos locais. Isso mostra para a gente também, que ser cristão não quer dizer que nós somos imunes a problemas. Essa carta nos lembra que nós somos estrangeiros
em um mundo hostil ao Evangelho. Mas vamos lá. A partir do versículo 2 até o versículo 18, nós vamos pensar um pouco sobre essa primeira parte da carta de Tiago. E ali nos próximos cultos nós vamos seguindo nesse texto, lendo a respeito do que o Senhor quer nos falar. Em primeiro lugar, as provações e a fé cristã. Olha só, versículo 2 até o 4, vai nos dizer assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Tem gente que fala que quando você se torna cristão, acabou todos os problemas. Quando você entregou sua vida a Jesus, não tem mais dificuldade nenhuma. Irmãos, isso não é o que nós vemos na palavra do Senhor. Quem afirma isso, talvez não conheceu muito bem a história dos apóstolos, não leu o Novo Testamento de forma correta. Porque Tiago vai afirmar aqui que nós não podemos esperar viver a vida sem nenhum problema. Os cristãos na época de Tiago estavam vivendo essas tribulações, esses sofrimentos, essas provações. A ideia de que quem tem Jesus nunca vai passar necessidade, nunca vai ter dificuldade. Tiago não concorda com isso, porque as tribulações e os sofrimentos fazem parte da vida cristã. A questão não é se nós vamos sofrer ou não. A questão é como nós vamos lidar com isso. Como é que nós vamos passar pelos sofrimentos? De onde vêm os sofrimentos? Por que Deus permite o mal? Por que isso está acontecendo na minha vida? Você já perguntou alguma dessas coisas? Já falou alguma dessas frases para Deus? Por que será que está isso acontecendo comigo? Por que o mal existe no mundo? Se Deus é tão bom, por que tem o sofrimento? São dúvidas que muitas pessoas têm e apresentam. Só que um dos motivos do sofrimento existir é justamente por causa da nossa humanidade. O sofrimento faz parte da vida humana. O sofrimento faz parte de nós sermos humanos. Doença, tristeza, desastre, tudo isso faz parte da nossa existência. E sabe, nem todo sofrimento é por causa de uma consequência do nosso pecado. Só que o pecado sempre traz consequência que gera sofrimento. Seja pelos nossos atos ou pelos atos dos outros. E há sofrimentos que vêm, não porque nós fizemos algo de errado, mas simplesmente porque nós seguimos a Jesus. Que era o que os irmãos da época de Tiago estavam sofrendo. Porque eles eram seguidores de Cristo. Porque eles eram pessoas que amavam ao Senhor, que seguiam a Jesus. Eles passavam por provações, por sofrimento. No original mesmo é uma prova, um teste, algo que a gente faz para ser aprovado. Mas como é que a gente pode lidar com essas provações? A gente vê que naquela época, assim como hoje, tinha uma grande necessidade da igreja ter ensinamentos sobre como lidar com isso. Não era uma perseguição só que passava, era uma atrás da outra. Eles eram constantemente perseguidos. Eles eram constantemente feridos, tinham seus bens roubados, precisavam sair de casa, fugir para outro lugar. E aqui a
palavra provação vai ter dois significados. O primeiro significado é uma adversidade externa. E aí isso vem para nos provar no sentido positivo. Mas no final desse trecho que nós vamos ler, é algo ruim, é um impulso interno para o mal ou tentação. Aqui a provação vai dizer, Tiago vai dizer, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. As provações, elas são diversas. E é interessante que essa palavrinha usada aqui para diversas, ela é parecida com a nossa palavra que a gente tem no português, policromático. Policromático quer dizer algo diversificado em cores, com muitas cores. Tiago usa essa palavra para falar que nós vamos ter provações diversas. Nós vamos ter claros, leves. Outras provações têm tons sombrios, escuros, pesados. Só que olha que interessante o que ele diz aqui. Nós precisamos ter alegria ao passar pelas provações. Algo que nós temos que ter certeza é que toda provação, seja mais branda ou seja mais dura, seja mais leve ou mais pesada, toda provação vai passar. Tudo isso vai passar. Não há provação que dure para sempre. Não há desafio que vai durar para sempre. Tudo vai passar. O que a gente pode aprender sobre isso já nesses primeiros versículos? É que nós precisamos lembrar que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. Olha só o que ele continua falando no versículo 3. Ele diz assim, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se eu e você soubéssemos o que Deus sabe, se eu e você soubéssemos o que a provação que nós estamos passando nesse momento vai resultar lá para frente, a gente ia passar pela provação sorrindo, sem reclamar. A gente olhar para a situação difícil que nós vivemos, para a tribulação, para aquilo que nós estamos vivendo, e a gente ia dizer assim, mas Deus está no controle de tudo. Se a gente soubesse o que Deus sabe, se a gente tivesse uma visão do plano completo, se a gente soubesse o que isso vai produzir em nós lá para frente, a gente se alegraria. Tem uma história que fala sobre isso, é mais ou menos assim. Diz que alguém tinha comprado um cavalo, e ele começou a criar aquele cavalo, e de repente o cavalo ele era arisco, e numa determinada noite ele bateu, quebrou a cerca e fugiu. E aí chegou o vizinho, olhou para ele e disse assim, que azar, né? Aquele cavalo tão bonito, você pagou tão caro, ele foi embora. Aí aquele dono, né, disse assim, pois é, mas quem sabe, né, é Deus, está tudo com Deus. Aí passou uns dias, uma semana mais ou menos, volta aquele cavalo lá com mais 4 cavalos, e entra de volta na cerca, aí chega o vizinho e diz assim, puxa vida, mas que sorte, né?
esse cavalo voltou e agora você está com 5 cavalos em vez de ter um. E aquele dono diz, pois é, Deus é que sabe. E aí estava treinando os cavalos, daqui a pouco o filho dele, um jovem, estava em cima do cavalo treinando ele para poder galopar, daqui a pouco o cavalo arisco dá uma empinada e o filho cai no chão e quebra a perna. Aí vem o vizinho e diz assim, meu, que azar, né? Esse cavalo aí, olha, não é coisa boa. Aí o homem diz, olha, Deus é que sabe. E aí estoura uma guerra, vem o pessoal para fazer o alistamento de todos os jovens para irem para aquela guerra. Chega lá o filho com a perna quebrada e diz assim, olha, com essa perna quebrada você não pode ir para a guerra, meu jovem. E aí chega o vizinho e diz para aquele homem, diz assim, mas que sorte, né? Com a perna quebrada e teu filho não vai precisar ir para a guerra. E ele diz, Deus é que sabe. Nosso olhar ele é tão pequeno para as provações, para as situações da vida, que para aqueles que não têm a esperança em Jesus, toda situação ruim que vem é um acaso do azar. Toda situação boa que vem é um acaso da sorte. Mas nós que temos um olhar para o Senhor, nós podemos olhar para a provação e falar como Tiago diz, e como Paulo fala também lá em Romanos, quando ele diz assim, ó, que nós nos alegramos na tribulação. O crente não é um sadomasoquista. Não é alguém sádico que olha para o sofrimento, para a provação e diz assim, oh, que coisa boa que eu estou passando por um momento ruim. Não é isso, irmãos. Nós olhamos para frente, nós confiamos em Deus. E nós sabemos que o momento difícil vai passar. Nós sabemos que nós temos um Deus que está no controle de tudo. E quando nós olhamos para a provação e para a tribulação, nós podemos saber que elas vão passar. Sejam elas provações grandes, sejam elas provações pequenas. O nosso Deus é o que controla o universo e toda a história. E quando nós confiamos no Senhor de toda a história, nós estamos seguros. Se eu e você tivéssemos os olhos do Senhor, para a gente saber o que nos espera lá para frente, talvez nós passaríamos pelas tribulações, pelos sofrimentos com um olhar diferente. Porque sabe, meus irmãos, a maior promessa que nós temos na palavra de Deus é de que um dia o próprio Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá mais choro, tristeza, morte, dor, porque essas coisas passaram. Tiago, ele tem esse olhar de que os sofrimentos são temporários. Paulo vai dizer em outra carta, ele vai dizer que são leves e momentâneas tribulações, comparada com a eternidade, com o eterno peso de glória. Se eu e você tivéssemos a mente de Deus, a gente não choraria tanto na provação, porque a gente teria a certeza, Deus está segurando e Ele é o Senhor de toda a história. Você consegue agradecer a Deus pela provação e pela tribulação? Você consegue olhar para o momento que você está vivendo e sabendo que a provação que você passa, ela tem um objetivo do Senhor na tua vida. Qual que é o objetivo? O que Tiago vai dizer para nós vai produzir uma fé perseverante no teu coração. Meus irmãos, a forma de nós podermos passar por essa vida e nós conseguirmos ter uma fé mais profunda e viva no Senhor é através dos sofrimentos. Você quer ter experiência com Deus? Eu oro, irmãos, muitas vezes eu peço, Senhor, me dê experiências contigo. Você já ouviu aquela história de missionário? Sabe aquela história que você escuta assim, ó, e diz, uau, eu queria ter uma experiência com Deus que nem essa. Mas quando aquela pessoa estava vivendo aquilo, não foi fácil.
Você olha para os heróis da fé que nós temos na Bíblia, para os homens e mulheres de Deus que viveram grandes experiências com o Senhor. Todos eles tiveram a fé provada, perseveraram, passaram pelas tribulações. Um dos métodos preferidos de Deus para fazer crescer a nossa fé é através do fogo. Porque as provações, elas têm um caráter pedagógico. As nossas provações, alguém falou, né? As provações são uma academia da fé. É difícil, é doloroso, mas elas estão formando em nós uma fé mais madura, uma fé mais forte, uma fé mais profunda. Você lembra da história de Jó? Jó é um homem extremamente abençoado, ele tinha muitos bens, muitas riquezas. No mesmo dia aquele homem perde tudo. Ele não sabe por quê, ele não sabe o que está acontecendo. Nós sabemos, a gente que lê o livro sabe, né? O diabo foi lá, falou com Deus: olha, meu servo Jó, se ele não tivesse as coisas que ele tem, ele te negaria a Deus. E Deus diz: pode provar. E Jó passa por uma provação, irmãos, que eu não sei se eu passasse por uma provação como aquela, como eu lidaria. Jó reclama, os amigos dele acusam ele de ser pecador, ele se defende, ele reclama de Deus, mas daqui a pouco Deus começa a falar. E quando a gente chega lá no capítulo 42 de Jó, o final do livro, Jó diz uma coisa muito especial. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem, agora eu vivi com o Senhor. Muitas vezes a nossa fé está baseada na experiência de outras pessoas. Muitas vezes a nossa fé está baseada naquilo que o outro viveu, naquilo que nós lemos, mas Deus deseja que eu e você tenhamos uma fé madura, tenhamos uma fé de viver com o Senhor, de ver quem Ele é. E o versículo vai dizer para nós que a perseverança tem ação completa para que vocês sejam maduros e íntegros, sem faltar coisa alguma. Eu podia falar ainda muitas coisas aqui, mas o texto ele continua. O versículo 5 até o versículo 8 vai dizer assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé e sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável. Parece que mudou tudo, né? Estava falando de provação, agora começou a falar sobre alguém instável. Até o versículo 18, lembre disso. Tiago está falando sobre provação. Provação e tentação, depois ele vai falar até sobre tentação, que é um tipo de provação. Mas aqui ele vai falar para a gente se alegrar nas provações porque elas nos tornam maduros, mas ele nos incentiva a pedir sabedoria a Deus para poder entender isso e passar pela tribulação. Quando ele fala assim, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Ele vai dar livremente, de boa vontade, mas peça com fé, sem duvidar. Deus é generoso, Ele nos concede sabedoria. Nós podemos adquirir conhecimento indo para a escola, indo para a faculdade, lendo livro, mas sabedoria é como viver, é aprender como viver. E essa sabedoria nós só podemos receber de Deus. E essa sabedoria só vem de viver.
Como é que nós podemos passar ou lidar de forma sábia com a provação? Em primeiro lugar, pedindo sabedoria a Deus para passar por ela. Também pedindo para a gente ter o olhar de Deus por aquela provação. A gente podia pensar assim, se eu estivesse no lugar de Deus, ou se Deus estivesse no meu lugar, como é que Ele agiria? Será que Ele ia ficar reclamando que nem eu estou reclamando? Será que Ele ia ficar xingando que nem eu estou xingando? Será que Ele ia se desesperar como eu estou desesperado? A gente muda um pouco o foco do nosso olhar e começa a olhar no olhar do Senhor. Em terceiro, pedindo para que a provação não se transforme em tentação. Porque ao invés da gente transformar a tribulação e o sofrimento, as provações, em algo bom, a gente tem o risco de ser derrubado da fé através da tentação. Nós devemos pedir com fé sem duvidar. Porque Deus não gosta de alguém inconstante. Nós podemos saber de tudo isso, mas a nossa fé é oscilar. Nós podemos saber tudo isso, só que quando vem a provação e o momento difícil, nós começamos a questionar quem Deus é. O nosso coração começa a ficar fechado, e nós começamos a inconstantemente, deixamos a Bíblia de lado, deixamos de orar, deixamos de buscar Deus. Do que adianta se eu faço tudo certinho e ainda estou passando por esse momento difícil? Precisamos de sabedoria. Sabedoria para olhar para a provação com o olhar de Deus. Porque muitas vezes a gente diz com a nossa boca que a gente confia no Senhor, que Deus é tudo para nós, que Deus é a nossa rocha, nós temos esperança no Senhor, só que na prática o nosso coração está dividido. Precisamos de sabedoria para passar pela provação e aprender com ela. Porque, irmãos, a gente é bem burrinho, sabia? Porque a gente passa pela provação. E os nossos olhos estão tão focados no sofrimento, e em reclamar com Deus, e em ficar emburrado com Deus. E a gente é tão burrinho. Porque Deus está dando a oportunidade da gente crescer. E os nossos olhos estão num lugar tão errado, que a gente não cresce. Parece que a gente fica lá, patinando no mesmo lugar. Tem cristãos que estão a vida inteira dentro da igreja, que já leram a Bíblia não sei quantas vezes, vieram no EBD, já passaram por um monte de situação, mas estão com os olhos focados no lugar tão errado, que nunca amadurecem na fé. Nunca amadurecem na fé. Falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Nós precisamos abrir os nossos olhos, pedir para que o Senhor nos ajude a entender o que Ele quer nos ensinar e a aprender com isso. Mas o texto continua. Quando Tiago diz: o irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma, o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E mais uma vez a gente olha para o texto e diz assim: mas por que Tiago está falando sobre rico e pobre nesse momento aqui? Lembram que um dos motivos para Tiago escrever a carta é porque tinham pessoas dentro da igreja que estavam começando a dar muito valor para a posição social, para o status. Chegava uma pessoa
com posses, eles colocavam numa posição de honra dentro da igreja. Não, senta aqui, o lugar está reservado. Estendiam um tapete. Nós vamos ver sobre isso daqui a algumas mensagens. Aí chegava aquele pobrezinho, escravo. Pode sentar em qualquer lugar aí. Você não importa muito. Dentro da igreja. Dentro do povo do Senhor. Agora, Tiago vai falar o seguinte: um dos motivos das provações que os cristãos estavam enfrentando naquela época era justamente que os bens eram levados embora. Se era um cristão, mas era rico, eles entravam, roubavam o que você tinha, tiravam você da sua casa, você perdia os seus bens e você agora se tornava alguém humilde. Só que tinham pessoas ricas dentro da igreja que desprezavam os pobres. E pior, ainda oprimiam eles mais. Tiago vai falar o seguinte: você está passando por dificuldade financeira. Tipo de provação. Se alegre, porque Deus pode usar as pessoas humildes para transformar o mundo. Você sabe quem eram os discípulos de Jesus? Quem foram aqueles homens que mudaram o mundo? Pessoas simples. Pessoas humildes. Pescadores. Pessoas que não sabiam ler e escrever. E o Evangelho, ele pega aquele improvável e ele usa independente da posição social, irmãos. Deus usa. Quando nós temos um coração humilde, o rico, ele precisava olhar para as suas riquezas e não se orgulhar porque ele era rico. Ele devia olhar e saber que a riqueza dele está no céu. Irmãos, Deus não condena alguém ser rico. Não é esse o problema. Não é o problema alguém ter bens, posse, dinheiro. O problema é onde está o coração. O problema é o orgulho que vem disso. De alguém olhar para as suas posses, para os seus bens, para aquilo que tem. E por causa disso se achar melhor do que os outros. O Evangelho tira todo o orgulho do nosso coração. O Evangelho nos coloca no nosso lugar. E se eu tenho, é porque eu sou abençoado pelo Senhor. E se eu tenho, Deus me deu para poder abençoar os outros. E se eu tenho porque é tudo do Senhor. E o meu bem mais precioso não está aqui na terra. Aí se alguém pegava e entrava na casa deles e roubava tudo que eles tinham, se eles iam para a prisão e lá na prisão eles ficavam longe de qualquer posse que eles tinham, o bem mais precioso estava no seu coração. Entende por que Tiago coloca essa parte aqui nas provações? Porque, meus irmãos, Tiago já começa a introduzir um problema que tinha naquelas igrejas, de alguém se achar pelas suas riquezas. E ele vai dizer assim: olha, as riquezas desse mundo são como aquela erva do campo que ela floresce, mas pouco tempo depois ela seca e ela passa. Ou seja, não tem sentido alguém se orgulhar por aquilo que tem. Tem que se orgulhar por aquilo que o Senhor nos dá, que é a nossa vida no Senhor, que é a nossa vida no céu. E o versículo 12, ele é muito precioso, porque ele fecha tudo isso. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Aqui alguém pode olhar e dizer assim: para eu ser salvo, eu preciso perseverar. Para eu ser salvo, eu preciso fazer tudo direitinho. E chegar lá no final, então eu vou ser salvo. Esse texto 12 aqui, o versículo 12, ele tem muito a ver com o versículo 3. Porque o versículo 3 vai dizer, se
você tem a Bíblia aí, eu incentivo você, meu irmão, a trazer a sua Bíblia nessa série de mensagens, tá? Riscar na Bíblia, trazer marca-texto e pintar tudo aí, porque vai ter muita coisa legal. O versículo 3 tem muito a ver com esse 12, porque ele diz assim, ó, vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E agora o 4, e a perseverança vai ter ação completa. O 12 vai dizer assim, ó, que vai receber uma bênção, a coroa da vida. Era esse louro, ali tem uma mãozinha segurando tipo uma coroa, né? Era aquele louro colocado nos atletas campeões, nas competições, nas Olimpíadas, nas competições esportivas que tinha. Era a coroa da vitória. Tiago 4, vai ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. E o 12 vai dizer assim, ele é aprovado, recebe a coroa da vida. Que bênção é essa que o Senhor dá? É uma fé madura, é uma fé perseverante, é uma vida completa no Senhor. Só que olha que interessante, Deus prometeu aos que o amam. Não é a perseverança que nos dá a salvação, mas a perseverança é a prova de que nós amamos ao Senhor. É isso que o texto diz. É o amor ao Senhor que nos leva a perseverar e passar pelas provas e a entender a prova como sendo uma bênção e nos alegrarmos nas provações e a recebermos sabedoria do alto. É o amor ao Senhor que muda o nosso olhar para as coisas que acontecem ao nosso redor. E o versículo continua. E agora do 13 até o 18 vai nos dizer assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Tiago vai começar a falar sobre tentação. E como eu tinha já falado antes, um dos grandes perigos que nós temos é deixar a provação se tornar em tentação. A provação tem um propósito de nos forjar. A provação tem um propósito de nos levar mais alto, nos levantar, nos deixar mais firmes, mais sábios, mais próximos do Senhor, mais maduros. A tentação tem um objetivo contrário. A tentação quer te derrubar. A tentação quer te destruir. A tentação quer te levar para longe de Deus. A gente não pode dizer que Deus nos tenta, porque é um perigo a gente transferir as nossas falhas e os nossos erros para Deus. Deus nunca envia tentação. Sabe por quê? Porque Deus é santo. Deus não pode ser tentado e Deus não tenta ninguém. A Bíblia vai dizer para a gente que tem 3 fontes para tentação. Está com a caneta aí prontinha? Primeiro, a tentação pode vir do diabo. Lá em Mateus, você vai ler no capítulo 4 a respeito da tentação de Jesus no deserto. Jesus, ele estava no deserto jejuando 40 dias, 40 noites, e ali no deserto o diabo o tenta. Mas também
A tentação pode vir do mundo ao nosso redor, pode ser algo externo a nós. Pode vir de um programa de TV, pode vir de um convite, pode vir de algo externo a nós. Mas principalmente, a tentação pode vir do nosso próprio coração pecador. O que Tiago vai alertar a gente é que eu e você seremos tentados. Só que eu e você precisamos perseverar no meio da tentação. Porque muitas vezes as tentações vêm do próprio mau desejo do nosso coração. Vem do nosso próprio coração. É interessante aqui como ele faz essa construção dessa ideia, porque o versículo 14 ele vai dizer assim: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por esse arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Gera a morte. Parece uma gestação. A tentação, ela começa pequenininha na nossa mente, no nosso coração. A tentação começa com aquela ideia que vem, talvez de algo que a gente assiste na televisão, talvez de uma conversa que a gente tenha com alguém, talvez de uma música que a gente escute, de um site que a gente acessa, de uma mensagem que a gente receba, de uma proposta que nos é feita, mas é uma tentaçãozinha. Ninguém começa fazendo algo terrível de primeira. Aquilo começa a ser gestado na nossa mente, no nosso coração. E aí você pensa sobre aquilo e diz, puxa vida, mas se eu fizesse algo assim, daí a gente diz, não, isso é loucura, não vou fazer isso. E daqui a pouco aquele pensamento vem de novo, e a tentação ali, e a gente fica pensando, puxa vida, mas ia ser tão bom se eu fizesse isso. Ia ser tão legal, imagina, eu ia me sentir bem. Talvez eu ia dar vazão aos meus desejos. Eu ia parar de ficar tão nervoso assim. Eu ia resolver um problema. Ia ser tão fácil. E aquilo vai crescendo dentro da nossa mente. E daqui a pouco eu começo a fazer planos de como executar aquilo. Porque se tal dia eu for em tal lugar, porque se quando eu chegar em casa e os meus pais estiverem dormindo, porque se quando eu chegar em casa e a minha esposa, o meu marido estiverem dormindo, porque quando eu estiver naquela viagem de trabalho, porque quando o meu chefe não estiver olhando, e a gente começa a fazer o plano mirabolante na nossa mente. Aquilo vai crescendo, vai sendo gestado na nossa mente. Até que um dia, você dá vazão ao pecado. E você comete aquele pecado. E você faz aquilo que é odioso diante do Senhor. E o salário do pecado é a morte. Irmãos, você nunca vai se realizando, nunca vai se sentir realizado praticando o pecado. O pecado promete uma alegria. O pecado promete para você uma realização. O pecado promete para você que você vai ser feliz. E quando você comete esse pecado, ele gera morte e destruição. Ele gera morte e destruição, e ele te destrói completamente. Porque Deus, ele não quer que você viva no pecado, porque ele só vai te destruir. E sabe que Deus vai te alertando? E meu irmão, eu quero dizer para você, que você fica dando desculpa para dizer que você está caindo em pecado, que é culpa dos outros. Que é porque eu estou muito estressado.
Ah, é porque eu estou muito nervosa. Ah, é porque essa situação é muito difícil. Ah, é porque eu preciso fazer isso porque eu vou me sentir muito melhor. Você fica dando desculpa e colocando culpa nos outros. Ah, é porque aquela pessoa é tão chata e eu quis mostrar para ela. Ah, é porque duvidaram de mim e eu quis mostrar que eu podia. Você está vivendo uma vida de pecado, porque você é um pecador. Porque no teu coração você está se convencendo que o pecado é bom, quando o pecado é destruição para a tua vida. Para de colocar a culpa do teu pecado nas outras pessoas. Para de colocar a culpa do teu pecado nas outras situações. Para de colocar a culpa do teu pecado em Deus, no teu sofrimento, na tua provação. O teu pecado precisa ser colocado aos pés de Jesus e abandonado, porque ele só vai gerar destruição. Ele só vai te levar para a morte. Não há como você ser feliz no pecado, somente em Jesus. Como é que você vai vencer a tentação na prática? Ele vai dizer aqui nos últimos versículos: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Você lembra que ele falou sobre nós que somos inconstantes antes? Nós mudamos. Nós somos inconstantes, nós somos falhos. Deus não muda. Ele é fiel e Ele é real. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. E eu quero terminar dizendo para você isso. Através do sacrifício de Jesus Cristo, nós somos declarados justos. E quando eu e você lembramos quem Deus é, quando nós lembramos que Jesus é o nosso bem mais precioso, quando nós lembramos de que Jesus é maior do que os nossos desejos do nosso coração, Ele nos ajuda a vencer a tentação. Tim Keller, no comentário de Gálatas, ele vai falar que a nossa cobiça, que é um termo que ele usa aqui, na versão mais antiga, que são os nossos maus desejos, na verdade, eles se tornam ídolos do nosso coração. Porque o nosso desejo mau pega algo que é bom e se torna um super desejo. A gente começa a desejar tanto aquilo, que aquele desejo que era bom se torna um ídolo tão grande no meu e no teu coração, que Jesus fica em segundo lugar, que Jesus fica de lado. Eu gosto tanto do meu relacionamento com alguém, que eu começo a colocar essa pessoa num pedestal tão grande, tão acima de todas as coisas, que eu deixo de buscar Deus, que eu deixo de ler a Bíblia, que eu deixo de ouvir o conselho dos meus líderes, que eu deixo de ouvir os conselhos dos meus pais, que eu coloco alguém assim, num lugar tão alto. Às vezes é o cônjuge, às vezes são os filhos, às vezes são os pais. E esse super desejo vai crescendo no coração. Às vezes o super desejo é para que você tenha uma vida mais confortável, é um desejo bom. Mas eu coloco todo o meu coração naquilo e eu me esforço tanto para conseguir aquilo, que aquilo se torna um ídolo no meu coração. E eu não tenho mais tempo para buscar a Deus, porque eu preciso só trabalhar e só conquistar mais, e só ter mais. Às vezes pode ser o desejo de estudar. Às vezes pode ser o desejo de ter um sucesso profissional. Pode se tornar um mau desejo no teu coração. Você precisa lembrar que Jesus Cristo, Ele precisa estar no centro do teu coração e da tua vida. É Jesus Cristo que precisa ser o teu bem mais precioso. Porque quando você está mais perto de Jesus, quando você está andando mais perto dEle, quando você estiver mais firme na palavra de Deus,
você vai ter mais poder para resistir à tentação. O problema não é ser tentado. O problema é você engravidar da tentação. Jesus foi tentado. Ele nunca pecou, mas ele foi tentado. Tentação não é pecado, mas quando a tentação vier, clame ao Senhor. A tentação vem, mas Deus sempre dá um escape para você fugir dela. Deus sempre te capacita. Você não pode dizer assim, eu não consigo resistir à tentação. É mentira. Deus vai te dar o escape e Ele vai te ajudar. Porque Ele é a fonte de todo o bem na experiência humana. Ele é o Criador, Ele é um Deus bondoso, Ele é abençoador. Deus não muda. Por isso eu queria te incentivar agora a virar esse papel. Eu queria que você colocasse ali algo que Deus falou com você nessa noite. E algo que talvez você vai tomar como uma decisão a partir de hoje para a tua vida. Queria já chamar o pessoal do louvor, talvez a Jaque aqui, para ir tocando para a gente um pouco a música que nós vamos cantar depois. Eu queria que você pensasse, você colocasse assim, lembra que toda aprovação que vem, todo sofrimento que vem na tua vida, depende da forma como você olha para aquilo que está acontecendo. Deus pode provar você, porque Ele quer tirar do teu coração uma fé mais forte. Ele quer te fazer alguém mais maduro. E se você tivesse o olhar que Deus tem para a situação da história toda, talvez você poderia falar que nem Tiago, que você se alegra, tem grande alegria na tribulação, no sofrimento, na provação. Porque você sabe que isso vai gerar coisas boas no teu coração. Você consegue olhar para a sua provação hoje e dizer, Senhor, eu te agradeço. Eu não consigo ver o que vai acontecer, Senhor, mas eu creio em Ti. O Senhor é o Deus de toda a história. Anota aí. Senhor, a partir de hoje, eu quero ter um olhar diferente para a aprovação. Senhor, eu quero deixar de ser burrinho. Eu quero começar a ter sabedoria para que eu consiga passar pela aprovação, para que eu consiga entender que não são os bens desse mundo que eu preciso me alegrar, mas é no bem mais precioso que é o Senhor. Anote aí, talvez foi isso que Deus falou contigo. Talvez Deus está dizendo assim, olha, você está com o teu coração muito voltado para as coisas desse mundo. E você precisa começar a voltar para os caminhos do Senhor. Talvez você vai ter que escrever ali e dizer, Senhor, eu estou criando um pecado aqui dentro da minha mente, do meu coração, que faz tempo que eu estou tomando coragem para fazer isso, ou eu estou vivendo em pecado, Senhor, e eu sempre coloco a desculpa nos outros. Mas, Senhor, a culpa é minha. E eu preciso abandonar esse pecado. Escreva aí. Talvez você precise olhar hoje para o Senhor e dizer assim, Senhor, eu tenho sido tentado a viver uma vida longe do Senhor. Eu preciso da tua ajuda para ser liberto. Talvez você tenha que olhar hoje e dizer assim, eu tenho colocado coisas muito boas em uma posição muito alta na minha vida. E Jesus tem ficado lá em 2º, 3º, 4º lugar, e eu não tenho buscado ao Senhor. Peça a Deus para te transformar. As provações acontecem na nossa vida, é normal. A diferença é como eu e você olhamos para aquilo que está ao nosso redor. Lembre quem Deus é. Deus é o Senhor alto, exaltado. Dele vem todo o bem.
e nele nós temos força para vencer as tentações e para passar pelas provações. E agora eu queria que você fechasse os teus olhos comigo aqui. E com essa lista na tua mão, que você orasse ao Senhor. E que você dissesse ao Senhor: Senhor, aqui está a minha lista. Transforma o meu coração. Muda a minha vida, Senhor. Eu preciso de Ti. Me ajuda, Senhor, a ver como o Senhor vê. A ter esperança em Ti. E ó Senhor, eu te peço, Pai. Peço que o Senhor transforme os nossos corações. Nós estamos tão fechados, Senhor, em nós mesmos. Senhor, o nosso olhar é tão focado nas coisas desse mundo, Pai. Nosso olhar é tão focado, Senhor Deus, nos sofrimentos que nós passamos, Senhor. Tantas vezes, olhando para dentro de nós, com uma autocomiseração, Senhor Deus. Olhando para dentro e sentindo pena de nós mesmos, Pai. E pensando como nós somos sofredores. Senhor, nos ajuda a ter uma fé robusta, uma fé madura, Senhor, que olha para Ti, ó Pai, e diz assim: ó Senhor, eu me alegro por estar passando pelas tribulações, porque eu sei, Senhor, que essas tribulações são diversas, talvez sejam difíceis, mas elas vão passar, porque o Senhor é o Senhor da história, o Senhor é o Senhor da minha história. Me ajuda, Pai, a colocar o meu coração no lugar certo, Senhor. Me ajuda a abandonar a minha confiança nas minhas próprias forças. Me ajuda a olhar para Ti, meu Deus, e saber que o Senhor é por mim. Ó Pai, nos dê uma fé madura, nos dê uma fé viva, nos ajuda, Senhor, a perseverar em todo o tempo. Nós Te agradecemos, Pai, e oramos em nome de Jesus. Amém.